continuar falando, hoje nós vamos falar também sobre o perispírito. Aliás, nós vamos falar hoje e vamos falar na semana que vem. O perispírito é uma coisa muito importante. O Júlio até falou um pouquinho sobre o perispírito, né? Ele deu uma mostrada do que realmente é o peso do perispírito e tudo mais. Então, semana passada nós falamos, né, que o perispírito, né, ele é um corpo material, assim como o corpo físico, mas semimaterial, ele não tem tanta matéria, mais sutil. E ele é o corpo onde o espírito vai morar quando nós desencarnarmos, né? Então, enquanto encarnarmos, enquanto homem, nós somos os três. O espírito, né, que vive na pineal, somos o perispírito, que é esse corpo que dá o molde ao corpo físico, e o corpo físico, tá? Muito bem. Então, eu falei também sobre o duplo etéreo, né, que é a parte vital, a energia, né? Então, vamos dizer assim, rapidamente para nós entender, novamente, porque não estava aqui, né? Que tem um espírito, né, que não tem forma, como o Júlio falou. Aí nós temos o perispírito e temos o corpo físico. Como esse aqui não consegue passar informação para cá, e nem esse aqui, as informações que recebe do meio passar diretamente para cá, o perispírito faz a ligação entre os dois, né? O perispírito, a função principal é fazer a ligação entre todas as informações que vão e todas as informações que voltam para o espírito, né? E entre esses dois existe um outro corpo energético, também chamado duplo etéreo, que é exatamente a aura que nós temos, né? Que faz também a troca de informações entre o perispírito e o corpo físico. Isso a gente falou semana passada, tá? Ok? Beleza. Vamos entendendo rapidamente, então. Aqui nós temos o perispírito, como eu falei. O nosso espírito é o primeiro corpo, né? A alma é o espírito, principalmente o princípio inteligente, em que se encontra o senso moral, né? Então, é a sede da memória, é a sede dos sentimentos. É o espírito quem ama, quem sofre, quem pensa, que é feliz, que é triste. Ou seja, é nele que residem todas essas sensações e faculdades. É no espírito, tá? Imortal. Temos o segundo corpo, como eu falei ali, que é o corpo que eu invoco material e grosseiro, que é revestido temporariamente para o cumprimento de algumas desígnios providenciais. Esse é o nosso corpo físico, né? E entre os dois, fazendo o trabalho de passe de informações, existe o perispírito. O perispírito é um invólucro fluídico semimaterial que serve de liante, ou seja, de ligação entre a alma e o corpo. Ok? Vamos ver um videozinho. Vamos ver um videozinho explicativo, bem rapidinho sobre isso, que vai explicar um pouquinho mais sobre como Kardec descobriu o perispírito. É rapidinho, 2 minutinhos que eu peguei na internet e achei interessante, eu estou trazendo para vocês, tá? Vamos lá. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto. Apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos. E em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação. Comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história.
Então, o perispírito. Hoje nós vamos falar o que é realmente o perispírito, a segunda função dele, além de transferir informações, a segunda função, e talvez a mais importante, né, do perispírito, é a de servir de molde do corpo físico. Então, se nós temos esse corpo físico modelado aqui, é porque existiu um perispírito que segura esse corpo como ele é. Tá? Se vocês não sabem, de cada 7 a 10 anos, nós fazemos uma transformação de todas as nossas células. Todas as nossas células morrem e nascem outras. Nosso corpo se renova completamente. Isso é chamado renovação celular. Tá? Então, a gente morre efetivamente em 7 a 10 anos e nascemos de novo. Se não existisse o perispírito segurando tudo isso e informando como deve ser cada célula, nós não conseguiríamos fazer essa renovação. É o perispírito que comanda isso. Tá? Então esse corpo é que comanda isso, porque ele está ligado molécula a molécula com cada molécula do corpo físico está ligada a cada molécula do perispírito. E por isso que um perispírito, ele tem coração, ele tem fígado, ele tem órgãos, ele tem ossos, ele tem sangue, só que é semimaterial, não é completamente palpável como vocês têm aí. Ele tem tudo isso, tudo isso. E tudo é feito de acordo com a vibração do espírito. Ele comanda esse perispírito, e esse perispírito é que dá forma ao corpo físico. Tá? Ok? Então é o que está dizendo aqui. Quando o espírito tem de encarnar num corpo em vias de formação, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. É através do perispírito que o espírito encarna. No desencarne é o contrário, ocorre exatamente o contrário. O perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira e ao espírito e restituída a liberdade. Ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, e sim a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou explicar isso aqui agora. Tá? Isso aqui é da Hergovina Cunha. Ela é uma médium que ela faz desenhos. Tá? E ela fez desenhos no mundo espiritual. Isso aqui é uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Se vocês já viram um filme ou já leram um livro, sabem disso. Esse prédio aqui é chamado Centro de Planejamento de Reencarnação. Tá? Então, quando a pessoa vai reencarnar, é o primeiro lugar que ela deve vir. Na cidade, é esse centro de planejamento. Lá é feito todo o planejamento de uma reencarnação. Como isso acontece? E por que o perispírito é importante para todo esse processo? Pavilhão de desenhos. Se imaginem essa quantidade de engenheiros celestes que a gente chama, tá? Que tem todo o conhecimento de uma biologia humana, estão trabalhando para fornecer um corpo físico adequado às necessidades de cada um que precisa encarnar. Tá? Eles estão trabalhando não no corpo físico, eles estão trabalhando no perispírito. Eles vão montar o perispírito. Esse é o primeiro momento em que nós vamos receber um novo perispírito. Porque enquanto você está lá, essa galera, por exemplo, que é um espírito que está lá, o espírito está ocupando esse perispírito. Mas quando você vai encarnar, você vai deixar esse perispírito e vai entrar em outro perispírito. É um recomeço de identidade nova. E isso é uma coisa que, se vocês assistirem o filme Nosso Lar, o Lísias fala isso, né? Quando ele é perguntado por o André Luiz, mas por que você não encarna logo então? Ele diz, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de falhar novamente. Eu tenho medo porque eu vou receber um novo corpo, eu vou esquecer as coisas que eu sei hoje e eu posso cometer novos erros. Então, quando eu vou receber um novo perispírito, eu vou receber um novo corpo diferente, com ideias diferentes, com situações diferentes, e isso é muito perigoso. Tá?
O que mais? Olha, novamente eles trabalhando aqui na área dos pulmões, né? Eles estão vendo os pulmões. Essa aqui é uma reencarnante, ela está vendo como é que vai ficar os pulmões dela. Ela vai ter problema nos pulmões, então eles estão trabalhando para que em um certo momento ela receba essa bênção de ter esses problemas nos pulmões, para resgatar alguma coisa que ela deve ter cometido no passado posterior, né? Então o perispírito, em cada encarnação, se modela para o corpo físico necessário para as tarefas que ele vai compreender, tá? Esse é o primeiro feito do perispírito. Aqui novamente o projeto da reencarnação. Esse aqui é um cidadão que vai reencarnar, é o Silvério, tá? Ele está conversando com o Manassés, e aqui está o André Luiz, que escreveu o livro, né? Ele está conversando sobre como vai ser o corpo físico dele, tá? Ele vai vir com um probleminha na perna, ele vai vir sem a perna, mais ou menos como o Ramon não veio sem a perna, ele perdeu a perna. Que isso? Mas nesse caso ele vai vir sem a perna, né? Observem ali que tem um outro cara que ele já está também em fases finais de um perispírito. Então ele está vendo o perispírito nu. Então se vocês têm vergonha do corpo de vocês, fiquem sabendo que umas 100 pessoas antes de vocês virem para cá já te viram pelado, né? Viram inteirinho pelado. Eles conhecem bastante disso aí. Então esse é o Silvério, ele vai reencarnar. Não se preocupe muito com o teu corpo físico, porque se você ajudou a planejar, e se você ajudou a planejar, então é porque era necessário nesse momento que você tem hoje, tá? Então aqui nós vamos falar do Silvério, né? O projeto de reencarnação dele é o espírito Silvério, que vocês viram ali, que irá reencarnar após 15 anos de atividade no auxílio no plano espiritual. Ele estava há 15 anos trabalhando e agora ele vai ter a oportunidade de reencarnar. 15 anos esperando uma nova família, as novas pessoas, para que ele possa retomar a sua evolução espiritual, com objetivos de reparar os erros do passado. Estava um tanto hesitante, com receio de contrair novos débitos, como eu falei, devido ao esquecimento do passado. Acatou a sugestão de trazer um defeito físico na perna, a fim de se defender das tentações da natureza inferior como antídoto à vaidade. Então ele era uma pessoa muito vaidosa e ele tinha medo de se tornar uma pessoa vaidosa novamente. Então ele vem com um defeitinho, ele vem sem a perna. Tá? Tem a possibilidade, por isso eu frisei aqui, de viver 70 anos. Possibilidade, pelo menos 70 anos. Isso depende muito, mas é mais ou menos assim. Eles vão dar um combustível para você viver 70 anos, chamado fluido vital. Exatamente. Então, é possível que você transgrida algumas leis, tomando coisa que não deve, comendo coisa que não deve, pensando coisas que não deve, tá? Causando estresse, buscando coisas que vai fazer com que encurte essa tua vida, trazendo doenças ao teu corpo físico, e aí você pode encurtar esses 70 anos. Mas também você pode viver mais que 70 anos, se for merecimento ou às vezes necessidade do espírito. Muitas vezes o espírito ainda, a gente vê assim, a minha avó, por exemplo, está com 97 anos. É uma bênção viver. Será que é uma bênção? Como o Júlio falou, ficar aqui mais um tempo. Se a saída desse corpo é uma libertação, será que é uma bênção? Mas por que ela está vivendo tanto? Talvez porque ainda ela não efetivou experiências que ela veio efetivar. Então ela precisa ficar mais um pouquinho. Então às vezes viver demais talvez não seja exatamente um benefício. Tá? Mas isso são casos e são casos. Tá? Por isso que coloquei aqui possibilidade de viver em torno de 70 anos. Tá? Ok? Isso, aqui agora começa a entrar o perispírito em ação. Vocês entenderem um pouquinho mais sobre o perispírito. Nesse caso, está havendo a encarnação do Sigismundo. Olha que nome bonito, né? Sigismundo. Que bonito, é um nome sugestivo para os filhos próximos. Tá? Esses espíritos são espíritos que trabalham com reencarnação. Então eles já têm o projeto prontinho do Sigismundo, como é que ele vai ser em idade adulta. E eles vão fazer uma redução desse perispírito novo. Tá? Então está lá, o Sigismundo, ele tem esse corpo físico quando ele está velho, ele vai reduzindo,
até que ele tem um perispírito que eles chamam de germe, né? Os espíritos construtores, que são esses aí, iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual, do perispírito de Zygmundo. Durante esse processo, à medida em que a sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez, ou seja, a memória, ok? E parecia cada vez menos consciente. Isso é uma coisa lógica, porque se eles estão reduzindo e todo o perispírito tem os mesmos órgãos que tem nós, o corpo físico, se ele está reduzindo da idade adulta até virar um sêmen, é natural que também os órgãos vão sumindo, e o cérebro também, e você vai perdendo a memória. É natural que isso aconteça. Isso demora, gente. Eles estão mostrando isso aqui rapidamente, mas é um processo demorado. O Lísias fala em meses no Nosso Lar, no filme Nosso Lar. Que ele fica nessas câmaras tem um nome específico que eu já vou falar para você. De redução, vamos dizer assim. Em que eles vão reduzindo pouco a pouco o perispírito novo até se tornar um pequeno germe. Ok? E aí a segunda parte. Aqui está o perispírito. Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel são os pais do Sigismundo, tá? União genésica, após a cópula que eles fizeram, os espíritos vão até a mulher, tá? Alexandre, que é esse rapaz aqui, analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, imagina o potencial de raciocínio desse rapaz aqui. Ele está analisando os milhões de espermatozoides que estão chegando ao óvulo para encontrar Alexandre com o seu potencial, que encontra um espermatozoide com o seu potencial magnético, que sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado por Sigismundo. Vejam como é a reencarnação. E como depende do corpo novo que ele vai ter, que é esse perispírito. Que vai ser o teu corpo, que a Eugênia teve lá, que ela vai ter agora durante a vida dela reencarnada, e vai seguir ela depois que ela desencarnar. É essa mesma imagem que ela escolheu. Porque ela tem mérito de escolher. Porque existem espíritos que não escolhem, tá? Que são encarnações compulsórias. Então eles ficam magnetizados em uma sala magnética, como se estivessem dormindo um sono sem sonhar. E eles não acompanham. Tudo é feito de acordo com a necessidade desse espírito. Aí ele é trazido à encarnação e vai ter essa nova vida. Ok? Alguma pergunta? Show. Legal. Mais uma etapa. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo é ajustada ao útero materno. É colocada no útero materno. Terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Agora, à medida que o corpo físico vai crescendo, o perispírito também vai crescendo. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, que o nosso perispírito depende muito de como a gente utiliza o nosso corpo físico. Ok? Por exemplo, se eu engordar, o corpo físico engorda também. Está entendendo? E quando eu sair daqui, eu vou ter um perispírito gordo, porque é a imagem mental que você fez dele. Tá? Se você emagrece, o corpo físico emagrece. Se você trata o teu corpo físico mal, o teu perispírito também vai. Vou citar um caso do Ramon, que não tem a perna. Se o Ramon passasse a vida inteira dele bravo porque ele perdeu a perna, e isso fosse, digamos assim, o maior imagem mental que ele vai ter durante essa vida, quando ele desencarnar, ele não vai conseguir ver a perna dele. E eles vão ter um trabalho grandioso para tirar isso da cabeça dele, para que ele retorne a ter a perna. Não sei se vocês me entenderam. Entenderam? Isso é porque é o perispírito que molda qualquer tipo de corpo físico. E o corpo físico também molda o perispírito. Por isso que eu falei das informações. O corpo físico manda informações para o perispírito e o perispírito manda informações para o corpo físico. Ok? Legal. E nesse diálogo entre a Iegorina e o Cunha e o Chico Xavier, um dia o Chico disse assim, ó,
Quando apresentamos ao nosso Chico Xavier o desenho do chama-se restringimento. Esse é o processo, né, de redução. Ele nos diz, Iegorina, é isso mesmo, o restringimento. O processo é mais lento, viram ali que é rápido. E o Chico disse, é bem mais lento. Tratando-se de reencarnação compulsória, é muito mais. Nessa categoria de espírito, leva mais de 1 ano para completar o restringimento, se for compulsório. Mais de 1 ano. Por isso que eu disse semana passada, não sei se eu disse semana passada, eu disse ontem no estudo, desencarnar, gente, é como é fácil do mundo. Agora, encarnar é complicadíssimo. Desencarnar é só perder esse corpo físico. Tocar o barco. Agora, encarnar é outras águas. Né? Tem que ter um merecimento, você tem que ter passado um tempo de conhecimento lá em cima, sabendo o que você vai estar fazendo. Né? Você tem que esperar a tua vez também, porque você vê que aquele povo que está trabalhando lá não iria aguentar tudo. Esperar a oportunidade de uma mãe e de um pai dizer para você, venha, pode vir que nós vamos te ajudar. Antes de reencarnar, existe, e eu vou falar isso depois, quando nós falarmos sobre a reencarnação, mas antes de reencarnar, o pai e a mãe são chamados para uma reunião em que eles aceitam receber o espírito, e assim por diante. Tá? Alguma pergunta? Continuo falando sobre o perispírito. Está lá em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Então, sobre o perispírito, na página 26. Claro está, diz o André Luiz, está muito claro, portanto, que é ele o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante além do sepulcro. Formação sutil urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, como respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Claro está, né? Como é fácil, como diz o Júlio, quando tem uma pessoa que simplifica as coisas para nós. Está bem simples de entender isso aí, né? Ele resumiu o perispírito. Na página 26 do Evolução em Dois Mundos. Será que dá para nós compreender isso aqui? Só lendo? Olha só a linguagem que ele está usando. Dificílimo. Mas nós temos que tirar a essência do que ele está falando aí. E esse texto é tão importante que ele gerou todos os conhecimentos de perispírito, depois disso aí mudaram devido a isso aí. Por quê? Porque ele fala assim, primeiro, ele é o santuário vivo em que a consciência imortal, o espírito, a nossa consciência, a inteligência, prossegue, continua, nunca vai largar, em manifestações incessantes além do sepulcro, depois da morte. A partir de agora, o perispírito começou a ser estudado como um corpo que segue como se fosse a nave, como se fosse o barco do espírito. Tá? E começou a ser estudado diferente. Formação sutil, ou seja, não é uma formação densa, não é pesada. Urdida em recursos dinâmicos. O que é dinâmico? Que modifica. O perispírito se modifica. Tá? Extremamente porosa e plástica. E aqui embaixo ele diz assim, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos, muda de forma, conforme o campo mental a que se ajusta. O perispírito, escutem que eu vou falar aqui agora, é importante. Ele muda conforme a tua vibração mental. Tá? Então, vocês são o que são hoje, vocês serão exatamente assim depois que vocês saírem. Existe uma história, mas o real tá, não o que você disfarça. Vocês podem até disfarçar que vocês são gente boa, mas quando vocês saírem desse corpo, o Espírito vai mostrar quem realmente vocês são. Tem uma história do André Luiz, que eles vêm fazer um atendimento na cidade do Rio de Janeiro, não me lembro qual livro, tá? Em que eles chegam numa família e o André Luiz fica encantado com a beleza da dona da casa. Uma mulher linda, elegante, vestida num tailleur, sempre muito organizada. E ele fica encantado, ele quase se apaixona pela mulher, pelo menos ele diz isso no livro. Né?
Mas eles ficam esperando, ele e o grupo de espíritos que vão fazer uma tarefa lá, para quando eles dormirem, durante o sono, que eles saírem do corpo como espírito, eles conseguirem conversar com o casal. O que acontece? Quando a mulher sai do corpo, ele usa a palavra monstro, né? Gente, diz ele que era muito feio, demais feio, porque ela saiu na sua essência. Os pensamentos que ela tinha eram pensamentos tão ruins, tão horríveis, que o perispírito dela se mostrava um monstro. E é isso que nós vamos ser. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Tá? Quando você pensar alguma coisa ruim, preze. Os teus pensamentos já fazem parte daquilo que você faria. Zé, eu também li um livro, agora também não me lembro se foi do André Luiz. Sei. De uma senhora que praticava abortos. Ah, essa história eu posso contar. Eu acho que é do Obreiros. Não, é do Nosso Lar. No Nosso Lar. Essa história é interessante e mostra justamente a questão do perispírito, bem lembrado. Então o que aconteceu? Lá no Nosso Lar, para quem assistiu o filme, existe um muro, uma barreira energética. Para nós é um muro, porque ela é visível, mas para eles é só uma barreira energética. E ela se apresenta no Nosso Lar e ela quer entrar. Né? E ela diz, não, eu estou em sofrimento, pelo amor de Deus me ajude, eu preciso de ajuda e tal, faz todo um choramingo. E aí o guardião que cuida da porta está quase abrindo as portas, o André Luiz chega para ver, mas deixa a moça entrar, coitada, né? E daí chega o Clarencio, que é um espírito de mais alto grau. Ele olha para ela e vê 58 pontos de manchas pelo corpo. E aí ele entra o quê? Ele vai entrar, o Clarencio vai ler o perispírito dela, como é o corpo mental que a gente estuda aqui, que é uma coisa um pouco diferente. Então no corpo mental está registrado toda a história dela. E ele lê. Ela era uma mulher que fazia abortos. Então ela fez 58 abortos. Todos eles estão impregnados no perispírito. E aí ela percebeu que era um vampiro que estava chegando para vampirizar o lugar que estava. Eles não fecharam, né? Então é o perispírito justamente que abre, digamos assim, ele é a primeira vista que nós vamos ter depois que nós saímos do corpo. É o nosso perispírito. E ele é modelado pelo nosso campo mental. Então, quanto melhores os nossos pensamentos, e por isso que a gente fala em reforma íntima, o Ramon gosta de falar em reforma íntima, a reforma íntima não serve para você se melhorar como uma pessoa aqui na Terra. Ela serve para você melhorar o teu íntimo. Reforma íntima, o teu perispírito. Quanto melhor o teu pensamento, melhor será o teu perispírito. Melhor será a tua viagem, vamos dizer assim, depois desse tempo, ok? Mas, então, Zé, oi. Só uma questão. Fala. Com este exemplo desta mulher, ela fosse um vampiro e com ideias erradas, então, para entrar naquele lugar. Mas ela teria uma chance? De entrar lá? Não de entrar, mas de se melhorar, de achar um caminho, ou de achar uma luz? Com certeza. Mas o intuito dela naquela... Sim. Naquele momento, não. Mesmo assim. Mas assim, porque o Clarencio leu que ela não estava arrependida. Entendeu? Porque o arrependimento é a primeira coisa. Que o Jesus falou. É bondade, arrependimento, aceitação e por último caridade. São as três coisas que a gente precisa fazer para fazer a reforma Mas íntima. então eu poderia entender que era um anjo perdido? Não um anjo, mas era um ser, seja lá a dimensão que Não, fosse, era uma perdido, pessoa. Não teria chance nenhuma nunca. Era uma pessoa que, digamos assim, ainda não tinha se arrependido daquilo que você fez, que para ela estava sendo absolutamente normal. Absolutamente Então, normal. numa visão... Vibrando, digamos assim, no mal ainda. Sim. Entendeu? Então, numa... É o que eu vou falar já te explico na continuidade que eu vou chegar aí, onde eu te explico isso aí, tá? Diz aqui, ó. Diz o André Luiz já em outro livro, Domínios da Mediunidade. Aliás, um livro difícil pra caramba. Nossa! Tá? Irradiação do pensamento. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo. Cada célula. Tá? Antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento, vejam só, gente, que não fique gravado do nosso perispírito. Tudo que a gente pensa. Jesus, né? Jesus, me livre disso. Não vai ser fácil, ok? O pensamento não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos
influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico, ou seja, o perispírito, é composto. Então, esses pensamentos daquela mulher estavam lá, evidentes, por isso que ele conseguiu enxergar. Isso foi o Leon Denis que falou, tá? Constantemente temos um diálogo interno com nós mesmos, sem que nós nos demos conta. Toda vez nós fazemos isso, tá? A gente acaba trazendo ideias para dentro da gente que não são nossas. São as histórias que repetimos por dias, meses, anos, décadas e por toda a vida, sobre quem somos, o que podemos e não fazer, e o que as outras pessoas nos fizeram. O que as outras pessoas pensam de nós é um troço que fica muito pesado para a gente. Você já imaginou, gente, se nós passássemos a vida inteira pensando o que os outros pensam de nós, preocupados com o que os outros pensam de nós, o tamanho da carga ruim que nós estaríamos trazendo para o nosso perispírito? Ah, porque ele falou que eu sou feio. Então eu sou feio. Então eu já passei isso para o perispírito. Está entendendo? Ele falou que eu sou safado. Então eu sou safado. E eu estou trazendo isso, e estou trazendo isso, e estou trazendo isso. Por isso que a gente não pode jamais ficar preocupado com o que os outros estão pensando de nós. Você tem a tua vida. Eu digo assim, hoje, eu me preocupo mais com o que eu penso dos outros do que o que os outros pensam de mim. Por quê? Porque o que eu penso dos outros eu posso mudar. Agora, o que os outros pensam de mim, eles só podem mudar. Eu não mudo. Tá? Então, esse é um problema muito grave. Trazer para dentro de nós as ideias dos outros. Esse é um primeiro grave erro que nós cometemos. E o outro erro, quando esse diálogo que a gente tem com a gente é muito negativo, ele traz consequências danosas para a saúde física, porque nós vamos somatizar, como diz o Júlio, e mental. Exemplos de diálogos internos negativos. Eu sou muito burro. Puxa, mas eu não aprendo assim. Eu sou muito burro. Você escreveu no teu perispírito isso. E vai ser difícil você tirar. Sabe? Tem gente que vive falando isso. Tá? Eu sou muito gordo. Sou muito gordo. Nossa, eu não consigo mais tirar. As pessoas me acham feia. E você vai fazer com que o teu perispírito se torne gordo. Você não acredita em você. Tá? Eu não consigo emagrecer. As pessoas vivem me passando para trás. Você vai continuar sendo passado para trás. São decretos, como dizem, né, os esotéricos, que você vai criando para você. Ninguém gosta de mim. Eu odeio isso. Vocês já pararam para pensar? Eu vejo pessoas falando assim, eu odeio esse negócio. Você está jogando, digamos assim, uma maledicência tão grande que você vai demorar quantas encarnações para começar a entender aquele negócio. Tá? Eu tive um funcionário que ele, volta e meia, se pedir para ele fazer uma coisa, olha, eu fiz aquilo lá, mas eu odeio fazer aquele negócio. Porra. Entendeu? Então, assim, se você está dando uma oportunidade de você talvez iniciar um novo conhecimento, aí eu odeio fazer aquilo, Você botava ele fazer, mas eu odeio esse negócio. Quer dizer, gente, aqui na Terra você tem oportunidades. Talvez essa oportunidade de você conhecer uma coisa diferente é a única que você vai ter aqui. E você já de cara decretou que você não quer mais saber. Então ela não vai nunca mais voltar para você. Entenderam? Eu odeio comer ovo. E se um dia você tiver que comer ovo? O teu perispírito já vai dizer, eu não quero saber de ovo. Entendeu? Então odeio é uma palavra que tirem do corpo. Que raiva disso! Nossa, raiva então, né? Nossa, isso me dá uma raiva. Gente, raiva não é uma virtude, é um defeito. E se quando você está falando isso, você está trazendo esse defeito para você. Tá? Isso é pensamento. E isso fica gravado no teu perispírito. Ok? Não sou bonita, inteligente, rica, boa, ou bom, ou bastante. Quem disse para você que isso precisa ser? E por aí vai. Ok? Outro efeito nocivo desses diálogos que a gente tem aqui, inconscientes, é que eles vão atrair pessoas que pensam como você ao seu respeito. Tá? Assim, se você acreditar que é uma burra, por exemplo,
atrairá pessoas em sua vida que vão confirmar esse pensamento. Ou seja, você vai arrumar um marido que vai dizer para você, você é burra mesmo. Ou teu filho vai dizer isso para você. Né? É porque você está ampliando essa energia, gente. Está entendendo? Isso é lógico, não é uma questão, né? Exatamente, exatamente. Você se apresenta da maneira como você pensa. Tá? Aqui algumas formações do perispírito de acordo com o pensamento. Tá? Raiva, olha só a parte de baixo dos chakras mais baixos. Ó. Raiva, medo, fica todo escuro. Nojo, felicidade, olha só que beleza. Todo amarelinho, vermelhinho, laranjado. Tristeza, a parte do coração, a parte, ó, os chakras mais superiores da tristeza ataca direto. Surpresa, esse é o neutro. Ansiedade base, chakra básico. Eu vou falar sobre os chakras depois, na semana que vem, tá? Olha o amor, ó. Que beleza, ter um perispírito assim, todo lindo. Depressão, veja a depressão, gente. É essa a imagem que um clarividente vê em você. Uma pessoa que tem clarividência, né? Porque vidência é o que nós todos temos, nós vemos, né? Clarividência é ver além, tá? Ver mais claro. Ela vê você assim, vê você assim. Então um médium, quando chega, um médium que tem clarividência, quando chega uma pessoa no centro espírita aqui, ela já sabe. Depressão. Tem nem que ver, não tem como, tá? Desespero, orgulho, vergonha, inveja. Reconhece-se que o pensamento é mau quando se afasta da caridade. Percebeu? Caridade. Que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho e a vaidade e o egoísmo. Aí você reconhece um pensamento mau. Quando se tem base no orgulho e no egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo aos outros. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não queríamos que nos fizessem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no comentário do Kardec. E lá na pergunta 895, que é justamente isso que nós temos que ter ideia, e hoje nós podemos fechar por aí. Tá? O que é um pensamento ruim nosso hoje? Perguntou Kardec para os Espíritos. A parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico dessa imperfeição? E a resposta foi o interesse pessoal. Então é uma análise que nós temos que fazer. O mal que nós praticamos na Terra hoje é justamente isso. É eu não nortear o que eu faço sem pensar no que eu posso causar ao outro. Quando eu faço isso, eu mudei meu pensamento. Porque todos os meus atos, primeiro eu vou fazer assim, bom, eu preciso ir lá contar para o Ramon uma notícia ruim. O que eu vou causar nele? Vai causar um problema? Então não vou fazer isso já. Vou deixar o momento certo para acontecer. Aí eu preciso, sei lá, resolver um problema aí que vai... quantas pessoas eu vou prejudicar? Não, o mínimo possível. Quando você começa a ter esse pensamento, você começa a mudar a faixa vibratória sua. Do egoísmo para a fraternidade. É o que o Júlio falou. Então você muda os teus pensamentos. Então vocês façam assim. Todas as vezes ou todas as manhãs, iniciem o dia pensando assim. Hoje eu vou pensar mais nos outros do que em mim. Esse é um processo evolutivo. Tá? O Sócrates, para me entender, acho que eu estou me entendendo. Aqui tem os bons pensamentos, tá? As energias. Então, as energias boas atraem bons espíritos perto de nós. Traz saúde, traz equilíbrio. Abre as portas do bem e do amor. Se você começar a pensar bem, você transforma o teu perispírito numa coisa bonita. E vai transferir isso, como nós vimos, para o corpo físico. E você vai se tornar uma pessoa bonita. Não bonita por fora, mas bonita por dentro. E isso atrai energeticamente as pessoas. As pessoas vão ter gosto de estar ao seu lado. E aí você atrai o bem e atrai o amor. Como você queira. Tá? Já os pensamentos ruins atraem maus espíritos, traz doenças e desequilíbrio e abre as portas para o mal e para o ódio. Né? Então nós emanamos o tempo todo pensamentos de vontade, desejo, amor, ódio, raiva, vingança, mágoa, dor e culpa. Transformamos o nosso perispírito naturalmente quando a gente pensa nisso aí. Tá? O organismo perispiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Veja só.
O nosso perispírito apresenta em si mesmo toda a nossa história completa de tudo que nós fizemos aqui nesse mundo. Problema é um problema. O que você quer? Você quer ser assim? Olha que bonitinho. Apaga a luz lá. Olha só. Assustei vocês hoje. Esse é um perispírito daquela mulher que o André Luiz viu lá. E gente, como tem pessoas assim, né? Às vezes você olhando, parece que você enxerga a pessoa assim. E você vai ver realmente os pensamentos e as atitudes dela, com certeza levam uma pessoa assim. Ou você quer ser assim? O Sócrates, uma vez, eu lembrei dessa história, eu vou contar no final. Depois me fazem perguntas aí, tá? Um amigo chegou para ele e dizia assim: eu tenho uma coisa para te contar de um amigo teu. Daí ele disse: peraí, antes de você me contar qualquer coisa sobre meu amigo, eu preciso que você passe por 3 filtros que eu chamo. Vocês já conhecem essa história aí, tá? O primeiro filtro é o filtro da verdade. Você tem certeza, absolutamente verdade, que você vai contar para mim desse meu amigo é verdade? Eu ouvi por aí. Então você não tem certeza. Então você estava vindo me falar um negócio de um amigo meu, sem ter certeza que era verdade? Pois é, tá bom. Mas tudo bem, se você passar nos 2 filtros eu aceito. O segundo filtro é o filtro da utilidade. O que você veio falar para mim é útil? Vai ser útil a alguém? Olha, eu acho que não. Pô, então você veio me contar um negócio que não, você não tem certeza que é verdade. E que não vai ser útil, não vai ser absolutamente necessário para ninguém? Bom, então você vai passar pelo terceiro filtro, que é o filtro da bondade. Vai beneficiar alguém, a mim ou qualquer outra pessoa, isso que você vai me contar do meu amigo? Não, de jeito nenhum, então você não precisa me contar. Isso é o que nós deveríamos fazer sempre. Para a gente não encharcar o nosso cérebro de coisa ruim, tá bom? Porque, mas o que mais a gente gosta do que é? É de uma fofoca. E você pega a fofoca e passa e já começa, se me contar o negócio da Eugênia hoje, eu já vejo a Eugênia assim. Dentro da minha memória ela já é assim. Gente, isso faz um mal danado para ela e para mim. Tá? Então que fique essa mensagem hoje para nós terminar aí. Nós temos que repensar tudo aquilo que nós queremos colocar dentro da nossa cabeça. Tá? Pensem o que é bom para vocês e o que não é bom. E o que não é bom, joga no lixo.